Palmeiras busca time para emprestar jovem jogador da base. Ídolo do Palmeiras, o Marcão provoca ex-corintiano depois da vitória no Clássico no fim de semana. Diretoria do Verdão toma decisão sobre venda de jogadores. Ex-técnico do Atlético Mineiro fala do Palmeiras e explica a diferença desse time para os demais. E Gustavo Scarpa dá uma entrevista daquelas na Sport TV e revela a diferença do Abel para outros técnicos e faz uma revelação impressionante. Rapaziada, começando aqui mais um resumo das notícias de hoje no Palmeiras, hoje e sempre. Aqui a gente tem notícias e história sempre para você poder acompanhar o nosso Verdão, mas vamos, que como vocês viram, o dia foi cheio no noticiário. Primeiro, uma notícia trazida aqui pelo portal Nosso Palestra, grande mídia palmeirense aqui, que diz que o Palmeiras busca um time para poder emprestar o zagueiro Lucas Freitas, né? Ele tá com 21 anos, já estourou a idade da base, mas ele também não tá conseguindo espaço no profissional. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele jogou muito bem e ele tem uma passagem pelo Real Valladolid, da Espanha, né, o time do Ronaldo. O Palmeiras não quer descartar ele do seu elenco, mas quer fazer algo que foi similar com o Pedro Bicalho, com o Gabriel Silva e agora com o Alanzinho, que foram emprestados para poder tomar uma rodagem, né? Não se descarta tão pouco o empréstimo para um time europeu quanto para um time brasileiro, mas vamos ver que esse rapaz tem potencial, lembrando que ele é um zagueiro canhoto, né, que o Abel gosta. Seguindo, a gente teve o nosso Marcão, sim, o Marcos, fazendo mais uma das suas provocações depois de uma vitória do Palmeiras, dessa vez a sua velha rivalidade com o Romarinho, em que depois da vitória do Palmeiras ele não viu nada do ex-jogador do Corinthians, ele já publicou aqui, ó, procura esse Romarinho, e o detalhe legal foi que o Marcos Assunção entrou na brincadeira, olha, falando que faz um tempinho que não aparece, o que será que aconteceu? E o Marcão falou que deve estar sem Wi-Fi, lembrando que isso aí é uma brincadeira saudável entre o goleiro ex-Palmeiras e aquele atacante ex-Corinthians. Uma outra notícia bacana pra gente aqui trazida pelo GE, o Palmeiras fechou a janela de transferências europeias, né, com a contratação do Lopes, do Merentiel e do Bruno Tabata, mas especialmente negou a possibilidade de vender mais destaques, especialmente titulares da equipe. Lembrando que a janela europeia, né, a dos times europeus para inscrever jogadores, só acaba no meio de setembro, então ainda tem mais um tempinho aí, que a gente correndo risco de perder jogadores, mas não devem ser titulares, como o GE falou. Uma outra coisa legal que aconteceu foi o Turco Mohamed, técnico do Atlético Mineiro, falando sobre o Palmeiras, né? Ele que treinou o Atlético Mineiro, ele que enfrentou o Palmeiras só no primeiro turno do Brasileirão, ele não era mais técnico nas quartas de final da Libertadores. Ele falou algumas coisas interessantes, né, sobre o Palmeiras. Ele primeiro falou que o Palmeiras, ele é um time que nunca desiste e que era para ter sido goleado contra o Atlético Mineiro na ida, mas conseguiu empatar, era para ter sido eliminado na volta com 2 jogadores a menos, mas ele não foi eliminado, pelo contrário, né, se classificou, e falou que tem uma diferença curiosa do Palmeiras para times como o Atlético Mineiro e pro River e pro Atlético e pro Flamengo. Fazer de novo. Ele falou que ele entrega a bola, mas se pega um time menor, como foi, por exemplo, na fase de grupos da Libertadores, faz 7 ou 8 gols. Essas foram as aspas do Turco Mohamed, que ficou ali, diferentemente dos outros colegas brasileiros dele, reconheceu o bom futebol do Abel Ferreira. E por falar em Abel Ferreira, o queridinho dele, o mais recente queridinho dele e da nossa torcida, Gustavo Scarpa, deu uma entrevista daquelas no Bem Amigos no Sport TV. Primeiro, ele admitiu que não assistiu o jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Lembrando que ele foi desfoque porque ele estava com o pé inchado, né? Por causa do jogo contra o Atlético Mineiro. E ele também falou que não assiste futebol normalmente, né? Que ele gosta de se desligar do esporte depois que ele sai do clube, da academia. É um jeito dele poder manter a cabeça em dia. E ele falou uma coisa muito interessante, pessoal, sobre o Abel Ferreira. Ele falou, primeiro, que a comissão técnica do Abel Ferreira é muito unida, que eles estão sempre na mesma página, nas coisas que ele fala, e que cada um tem uma função. Por último, ele falou que o Abel é um técnico que se preocupa muito mais com a tática do que os técnicos brasileiros. Especialmente assim, ele fala que não é somente para você ficar com a bola, mas o jeito que você fica com a bola. É diferenciado, né, rapaziada? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!